glória. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Esse hino é conhecido, muitos já conhecem, escuta. Quero que tu está ajudando a louvar. Em nome de Jesus. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu corpo é a tua vida, e nunca me cansarei, ó seguir a tua mão, é mais conhecido que o teu, ele tira desta cova e me leva até o céu. Já me deu de derramado, é do morte que passou, já vivi tantos tempos, mas quando assim me acabou, todas olhos as estrelas, eu moro meu limite, eu preciso teu seio, o teu colo hoje, quero ver Jesus fazendo coração a Deus agora. Não há Deus, nem
Os irmãos estiverem como povo. Glória a Deus. Temos motivo, amada igreja. Temos motivo, amada igreja, de louvar a Deus e engrandecer o nome dele. Nesta noite, quero chamar a amada igreja para estar de pé, abrindo a sua palavra, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 9. Louvado seja Deus. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Porque até aqui Ele tem nos guardado, nos abençoado. Glória a Deus. E é fácil de achar. É depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Toda a igreja achou esse corpo, amém? Glória a Deus. Aí eu vou estar pedindo aqui para o irmão Zé, o irmão Ezequiel, está fazendo uso da palavra. Vamos ver se Aleluia. Capítulo 9, e versículo do 1 ao 38, igreja. Caminhando Jesus, viu um homem cego, de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seu pai, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. E quando é dia, a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te no tanque de Siló, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes os conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Um dizia: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram, e depois, como lhe foram abertos os olhos, respondeu ele: o homem chamado Jesus, que fez-lo, untou em meus olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siló e lave-te. Então fui e lavei, e me estou vendo. Disse-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Lavaram, pois, aos fariseus, e o que tanto foram cegos. E era sábado no dia em que Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegará a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, e lavei-me e estou vendo. Pois isto alguns dos fariseus diziam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outro: como pode o homem pecador fazer tamanho sinais? E houve e disseram entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizei: tu és a respeito dele, visto que abriu os olhos, que é profeta? E respondeu ele: não acreditaram os judeus, que eles foram cegos, e o que agora viam, e quando não lhes chamaram os pais, e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizem que nasceu cego, pois veio agora? Então pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como veio agora, ou quem abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai
falará de si mesmo. Isso disseram os seus pais, porque estava com medo dos judeus, pois ele já havia assentado que se alguém confessasse se Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele em idade tem de rogá-lo. Então chamaram pela segunda vez o homem que foram cegos e disseram: na glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou-se: é pecador? Não sei, coisas sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram depois: que te fez ele com te abrir os olhos? Ele respondeu: já vou e disse, e não atentaste, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também tornar os seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós não somos discípulos, nós somos discípulos de Moisés. E sabemos que Deus falou a Moisés, mas este sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranha que vos não sabais da onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabendo que Deus não atendeu os pecadores, mas pelo contrário, se alguém temer a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há no mundo jamais enviou que alguém tenha aberto os olhos e um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todos em pecado, e nós ensina a nós. E expulsaram. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: disse, quem é o Senhor para que eu nele creia? Jesus disse: já tenho visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio no Senhor, e o adorou. Glória a Deus nesta palavra. Deus abençoe. Então, nesta palavra, meus amados, a gente já vê o começo dos discípulos de Jesus que já começaram a ajudar. E aí a gente vamos lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 31. Que seus amigos julgaram cada um o seu modo, falando para Jó: alguma coisa você fez, Jó, para estar enfermo. Alguma coisa fez, teve um pecado para estar enfermo. Mas aqui que a Bíblia relata em Jó 1, diz que Jó era um homem que não tinha pecado. Louvado seja Deus. E vemos a questão de julgamento. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não ser julgado, porque o único juiz está na glória. Porque aqui na terra nós temos ele como advogado, lá no céu nós temos ele como juiz. Aleluia! Aqui ele é o Alfa, lá ele é o Ômega. Louvado seja Deus. E vemos julgamentos, muitas pessoas julgam, como o caso de 2 Reis, capítulo 9, versículo 10. Mas ali no começo do versículo 1, uma mulher chamada Jezabel, aquela mulher perseguiu os profetas, tudo para quê? Conquista financeira, para cá. Só que acontece, quem mexe com o chifre de Deus, paga, porque lá no versículo 10 a gente vemos que ela foi consumida pelos cães, nem enterraram ela, porque quem faz, aqui recebe, quem planta, aqui colhe. Aleluia! Louvado seja Deus. Vemos também o julgamento de Estevão em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Estevão era um grande obreiro. Só acontece, quem é usado nessa terra é perseguido. E o povo levaram ele para apedrejá-lo. Mas quem é fiel a Deus, até a hora da morte, não nega Cristo. Porque ali no versículo 59, começaram a apedrejar, ele estava de joelho e falando para Deus: receba o meu espírito. E no 60 ele diz: Senhor, não me importa
pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então quero dizer, é fácil a gente tacar pedra, a gente acusar, mas eu queria ver a gente receber uma pedrada. Aleluia! A gente vê também no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 15 ao 50, onde Judas Iscariote traz Jesus por 30 moedas de prata. Mas olha só que história engraçada. No versículo 49, Judas consigo beijando o rosto de Jesus para entregar ele. Mas aí vemos a história, resumindo a história. Jesus foi crucificado, ficou 3 dias, só que ele foi na profundidade, pegou a chave das portas das trevas e fechou todo o mal e ressuscitou e veio por nós. Judas fez o quê? Morreu. E o nosso Jesus está vivo. Então louvamos a Deus por isso, porque Jesus fez isso tudo por mim, por você, porque a própria palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a vida eterna, meus amados, nós temos que garantir aqui na terra, porque quando nós partimos, não tem mais jeito. Aí a tentação de conta com Jesus. Às vezes a gente temos que parar e pensar: você está sendo exemplo na escola? Você está sendo exemplo no seu trabalho? Você está falando de Jesus? Ou é somente na igreja? Porque a gente temos que proclamar o Evangelho fora da igreja, não somente dentro da igreja. Louvado seja Deus. E aí vemos, adiante um pouco, que Jesus faz ali um milagre com aquele rapaz, roubado, passa nos olhos dele. Aí que está o mistério. Jesus não poderia ter chegado nele e falado: filho, está curado em meu nome? Não. Jesus trabalha para ver se você está aprovado. Ele põe o barro nos olhos e manda ele ir por tanque de Siloé. Para o enviado. Significa o quê? Jesus é o enviado por nós. Ele trabalhando. E aí vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Que Deus fez nós do pó. E do mesmo pó, do barro significado em nós, foi que ele passou nos olhos daquele homem. Então a mesma terra que você foi criado é a mesma terra que te dá a cura. Só basta crer, porque o próprio Deus nos diz: temos muito privilégio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aleluia. Nós somos, meus amados e minhas amadas, semelhança de Deus. Não fique pensando que você deu útil na obra, porque você que está aqui nesta noite, Deus te convocou para a obra. Não fique pensando: ah, eu não sirvo para a obra. Você serve, mas cada um é dado um dom. Uns é para pregar, outros é para louvar, outros é para profetizar, outros é para fazer a obra, fazer alimentos e para a obra. Você é útil, porque Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus, Ele te escolheu. Eu falo história própria minha, que eu vivi no lamaçal do pecado, mas quando Jesus me deu a oportunidade de servir a Ele, porque eu falo a oportunidade que Ele nos deu. Eu vivi escravo do mundo, achava que era feliz, achava que tinha felicidade, mas quando Jesus me tirou do lamaçal do pecado, minha vida se transformou. Minha vida já é um milagre. Louvado seja Deus. Porque desde o ventre da minha mãe, quando nasci, oh, aleluia, passei da hora de nascer. Eu nasci, meus amados, da cor da palavra de Deus. Vocês não sei. Os médicos acharam, não vai ter mais jeito. Mas não é a resposta do médico, é a resposta de Deus.
E ali, Deus abençoe a minha sepultura, o começo da minha vida. Mas, irmãos, tem muito livramento. Aleluia. Louva a Deus por estar aqui. Porque eu, meus 9 anos, me afoguei na represa. Se não fosse um jovem que me tirasse da água, hoje não estaria aqui. Louvado seja Deus. E aí, meus amados, vamos trabalhar de Deus. No ano de 2012, fui casado, tive família, tenho filha. E aí, meus amados, trabalhando, do dia para a noite, minha vida mudou. Enxergando, de repente eu acordo, minhas vistas embaçadas. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, fui trabalhar. A mãe da minha filha estava gestante, próximo de ganhar ela. E eu falei, não posso trabalhar porque eu sou o chefe da casa, não posso ficar parado. E fui trabalhar, vendo que 2 dias nada. Aí decidi procurar ajuda médica. Quando cheguei, aleluia, no leito da cidade de Ilha Solteira, eu morava na região de Sevilha, que alguns irmãos conhecem, próximo de 3 Lagoas. Louvado seja Deus. Chegando lá, o médico falou, Gilberto, sua retina está apenas por uma grossura de uma agulha. A partir de hoje não faz mais nada. Daquele momento, meus amados, eu entrei em desespero. Aquele momento eu falei, minha vida acabou. Saí chorando no hospital. Oh, aleluia. Falei, agora não tem mais jeito. O que eu vou fazer, meu Deus? E ali foi ocorrendo situações. Isso aconteceu no mês 3 de 2012. E aí Deus foi um rapaz lá de Sevilha me encaminhou para Campo Grande. E ali fui fazer tratamento em Campo Grande. Não demorou o tratamento. No mês 7 eu operei minha visão esquerda. Aleluia. Fez a cirurgia. E aí, a gente na ansiedade, operei. Só que acontece, irmãos, trabalhar de Deus não é bom. E aí demorou meu retorno por obra, que eu falei a Deus que serve. E a visão esquerda, em 2013, perdi. E aí, fui continuar o tratamento. 2013, o pé direita cai para 14%. E fiquei nessa peleja, meus amados, lutando. E olha só como que Deus é. Nessas vidas e vidas do meu tratamento, no ano de 2014, nós íamos para Campo Grande retornando. O carro da saúde, ali em Casa Verde, não sei se alguém dos irmãos ouviu falar. O carro ali bateu na carreta. Ali foi a mão de Deus pura. Que o carro deu perda total. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estava ali na frente, no banco passageiro. Não me aconteceu dano nenhum, porque eu estava operado há poucos dias. E o que acontece? No lugar que era para onde eu estava, a moça fraturou 3 costelas. Mas Deus me livrou. Não é castigando o outro, mas tem coisa que é livramento. E aí parei e fiquei. Eu ainda sou obediente, não entendendo que Deus queria algo comigo. No ano de 2017, eu consegui um tratamento em Araçatuba, São Paulo. Falei, agora Deus abre as portas. Cheguei lá, operei. Com 3 dias, meus amados, no ano de 2018. Eu até assustei, sabe? Na hora que eu cheguei na mão, eu falei, estou vendo tudo. Estou vendo tudo, graças a Deus. E eu confiando em outros deuses. No benefício de Deus verdadeiro. Que Ele é o verdadeiro Deus. Esse é o que cura. É o que liberta. E eu trabalhei com Deus na minha vida. 3 dias Deus fez crescer de repente. E aí, meus amados, comecei a falar para Deus. Deus, oh, aleluia. Senhor, me ama. Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Eu tenho pecado tanto contra o Senhor. O Senhor faz isso na minha vida. Eu entendo por que o Senhor está fazendo comigo. E foi passando. E foi acontecer as coisas. E no final do ano de 2018, eu pensando, bom, não vai ter mais nada para ficar pior. Minha ex-mulher decide, do nada, vou largar de você. Vou largar de você. E eu falava, meu Deus. Cheguei a orar para ela, vai embora. Pensando no relacionamento. Mas o que acontece? Deus, quando quer fazer alguma coisa, tem pessoas que têm que sair da vida da gente. Senão a gente não obedece. A gente tem que perder. Só que assim, aqui a gente perde. Para lá na frente ganhar. Porque Deus sabe nossa manhã. E eu fiquei.
Meu pai saiu da fazenda, nós estávamos no sítio todos muito felizes. E ali chega um fazendeiro, querendo comprar uma lâmina de trator. E meu pai tinha um trator e a lâmina. Só que meu pai falou, não vendo só a lâmina, vendo o trator e a lâmina. Olha como é que Deus trabalha. Fazendeiro tem um trator? Não, o trator é meu. Quanto você quer? Meu pai falou 35 mil. Fazendeiro nem chorou. Então, é seu trator, é meu trator. E aí, nós eu cumprimentei ele, ele falou para meu pai: seu Sebastião, estou vendo que seu filho tem problema de visão. Meu pai falou: tem. Então, eu conheço o médico aí em Assis, que ele é especialista em retina. Vou passar o contato dele para o Senhor. Aleluia. Os irmãos aí não estão entendendo, mas os irmãos vão entender no final. Louvado seja Deus. E ali nós marcamos uma consulta com esse doutor. Em Assis. Cheguei lá, irmãos. Já cabisbaixo, pensando. É Deus. Os médicos já tinham passado tudo aqui falando que não tinha mais jeito. Vou chegar lá, outra decepção. Cheguei lá, o médico falou: Gilberto, tua retina está descolada, pendurada, fora do eixo. E aquilo ali me deu um desespero. Só me chorei que estava do lado do meu pai. Que meu pai falou: onde que é onde? Enquanto a lágrima não chora na frente do povo. Louvado seja Deus. Mas isso é quando a gente é do mundo. Quando Jesus toma a gente vira uma manteiga derretida. Aleluia. Porque Jesus derrete. Qualquer pedra, ele faz virar manteiga. Louvado seja Deus. E aí eu trabalhei de Deus. O médico falou: eu quero. Aí me mandou para a secretária. Cheguei lá, 20 mil. Falei: meu Deus, onde é essa 20 mil reais? É só um milagre de Deus. Falei para a doutora, para a secretária, falei: moça, faz menos 16. E aí eu aprendi uma coisa, negociar. Ah, tá muito caro. 14. Aí ela falou: tá feito. Só que eu falei o seguinte, moça, no momento minha conta está cheia de zero. Zero de começo, zero a fim. Mas eu vou para minha cidade, vou conversar com os amigos e vou ver o que eu posso fazer. Só que eu quero dizer, quem tem amigo não morre para a gente. Aleluia. E aí aconteceu, eu cheguei aqui com os amigos, fiz uma ação beneficente. E foi um irmão lá na minha casa. E eu nem conhecia o Evangelho. E ele fez um vídeo pedindo ajuda para quem pudesse ajudar. Aleluia. E aí aconteceu. Olha como é que Deus trabalha. Esse vídeo caiu no Facebook e foi indo, rodando 5 mil visualizações. E aí foi entrando depósito, fui vendendo rifas e fomos conquistando dinheiro. E Deus vai abençoando. Os primos meus de Mirante, do Paranapanema, assembleanos, entraram em contato comigo. E ali Deus já começou a trabalhar na minha vida, eu não entendi por quê. Aí minha prima já conversou comigo. Foi, primo, vejo que você é um jovem bem comunicativo, um jovem inteligente. E aí a gente criou uma amizade. Fui para Assis, operei no ano de 2021. Olha como é que Deus é primeiro. Fiz a rifa em setembro. E em janeiro estava com dinheiro na conta. Para a glória de Deus.
salvo. O que? O inimigo afronta, ele te dá medo. Ele segura você, ele te amarra. Quem não quer perder para Jesus Cristo? Oh, aleluia! E aí aconteceu. Fui cultuando, e o pastor me chamou para fazer apelo. Falei, meu Deus. E aí, perto do dia de ir embora, lembro nesta carta, dia 19 de junho de 2021. Minha prima para eu ir, e eu ouvi um pregador, também nas mesmas condições que eu estou hoje. E ele falou: Deus, às vezes, usa a gente ver para ser sal e luz. Porque às vezes, você enxergando, você não vai se dedicar a tanta obra. Porque você vai querer ver as coisas da terra, não vai querer ver as coisas do céu. Louvado seja Deus. E ali eu triste, porque eu falei, poxa, vou embora no domingo e não aceitei esse Jesus, que tanto meus primos falam, se alegram. Eu quero essa alegria. Só que o Espírito Santo de Deus é na vida da gente mesmo. Minha prima, ouvindo o hino, eu saí do meu quarto arrumando minhas coisas, que pela misericórdia de Deus sou bem dependente. Não me entende essa dificuldade, porque eu falo, não é enfermidade, é uma dificuldade. Minha prima me esbarrou na porta da cozinha. Filho, quer aceitar Jesus? A única palavra que eu disse, sim. E ali minha prima chamou a esposa dela, mais uma filha, meu primo, e ali choraram. Eu senti algo diferente. Não sabia explicar, mas sabia que algo diferente na minha vida estava acontecendo. Louvado seja Deus. E para a glória de Deus, foi passando. Falei para o meu primo, eu quero aceitar esse Jesus logo. Eu quero, já aceitei, mas eu quero me batizar. Porque eu não sou conhecedor da palavra, foi meu primo. Mas eu sei que quem está com Jesus é protegido. Se chegar perto dessa terra, tem direito à salvação pela misericórdia dele. Aleluia! E eu estou sentindo que essa palavra é para alguém aqui hoje. Se eu estou dentro da igreja, pedindo a resposta para Deus. Às vezes na tua casa você fala, meu Deus, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que Deus faz o impossível se tornar possível. Porque Ele, quando não veio, ordena os seus anjos para te atender. Louvado seja Deus. E aí, meus amados, deixamos trabalhar de Deus. Era para mim ser batizado no mês de setembro. Não deu certo. Era para mim ser batizado nas águas no mês de outubro. Aí eu comecei a parar e pensar, Jesus, será que é para mim ser batizado? Porque tenta de nossas almas, o inimigo, tenta pôr dúvida na gente, para a gente não querer. E eu falei, Deus, me mostra, se for para mim ser batizado, pega um pai do irmão para falar comigo. Louvado seja Deus. E aí, no mês de finalzinho de outubro, estava lá em Mirante, fui para lá, eu dormi à noite e sonhei, aleluia. Gente, estava no rio, lindo, e nesse sonho, aleluia, vi a minha prima e o irmão, cheio do Espírito Santo, falando comigo. Aí eu falei, está confirmado. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu trabalhei em Deus. No dia 6 de novembro, marcaram meu batismo nas águas. Aí eu falei para o meu primo, quero ser batizado como Jesus foi. Não estou querendo ser melhor que ninguém, nem melhor que Jesus. Mas fui batizado no rio, pela misericórdia de Deus, no rio do Paraná, para Paraná. E aí, meus amados, eu não entendendo o sonho. No dia de
irmão falou para mim, falou, irmão Gilberto, você, eu vejo que Deus tem um propósito na sua vida, porque naquele dia foi confirmado, porque como Mateus 13 diz, a semente, quando é lançada por terra boa, vai produzir. E eu vi que você realmente aceitou de coração. Glória a Deus. E aqui Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma extraordinária. Coisas que eu não entendi. Vim para Mataguaçu. Deus já preparou. Foi ali que eu entrei em contato com o pastor Vilmar Machado. E ali Deus levantou irmãos para estar me buscando, para estar cultuando. Mas eu nunca imaginei que a providência de Deus seria tão rápida na minha vida. Porque eu pensava, se eu fosse na igreja mesmo, esse negócio de subir em altar, não é comigo. Eu não tenho da palavra de Deus, como que eu vou pregar? Mas eu vou dizer que Deus capacita qualquer um. Capítulo 1, versículo 26 diz o quê? Deus usa as coisas mais loucas para confundir a sábia, e usa o pequeno para confundir o grande. Oh, aleluia! E eu quero dizer, louvado seja Deus, porque foi acontecendo, para a glória de Deus, no ano passado, tivemos um congresso na nossa igreja, no dia 31, tinha feito um propósito com Deus, no meu apartamento, mas Deus não quer fazer a obra, faz completa. Cheguei no médico, ele se surpreendeu, porque eu faço tratamento ainda. Os médicos da medicina, aquela equipe que eu não vou ter que chegar para o direito. Mas eu digo, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai me usar do jeito que Ele querer. Porque eu não quero ver a terra. Eu quero ver as coisas do meu bem. Aleluia! E aí foi trabalhar de Deus. Nesse dia, Deus, pela misericórdia dele, porque eu não sou nada, somente Ele é a minha vida. Ele me batizou com o teu Santo Espírito Santo. E ali eu comecei a entender os mistérios. Foi que eu entendi porque a minha prima apareceu no meu sonho. Porque nesta data, oh aleluia, é o aniversário dela de idade. E Deus falou, meu filho, hoje é a data que a sua prima comemora o ano de vida. E hoje é para você não esquecer que eu te reconstruí a tua história. Pois você vai ser vaso, usado na minha mão, do jeito que eu querer. Aleluia! E eu estou vendo, este ano, a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Para a glória de Deus, tive o privilégio desse ano, que eu falo para os irmãos, sou somente adorador. Louvado seja Deus, porque na minha vida, como João Batista diz em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele cresça, diminua e o Senhor cresça. Porque a igreja tem que crescer, ó Deus. Não é eu, não é você. Louvado seja Deus. E hoje, estou aqui porque Deus é tremendo. Ano passado, orando, Deus falou para mim, Gilberto, vai estudar. E ali eu vejo as maravilhas. Agora vocês imaginam, irmão, uma pessoa com dificuldade visual ser exemplo na escola. Tanto o irmão Ezequiel, estou falando perante Deus que está no céu. Ser exemplo para os alunos. Ter a oportunidade de ali falar de Jesus. Porque eu falei para a diretora, eu vou estudar. Mas se for para mim eu falar de Jesus, eu não participo. Porque eu não tenho vergonha de falar que eu sou crente, que eu sirvo um Deus, que morreu por mim, que morreu por você, meu amado e amado. Oh, aleluia! E quero dizer, a visão que Deus está no céu não é a mesma na terra. Louvado seja Deus, porque Deus alcança. Deus é o Deus do justo e também é o Deus do ímpio. E eu quero dizer, não julgue,
teu vizinho. Porque às vezes ele está bebendo. Mas meu amado e minha amada, quantas vezes você jejuou por ele? Quantas vezes você chegou nele e falou, meu amigo, meu vizinho, vamos na minha igreja? Não precisa você ser um pregador para falar de Jesus. Fala, vamos na minha igreja. Lá não vai ser você que vai falar, vai ser o Espírito Santo. É Deus. Fala para ele, Jesus te ama. Eu tenho vivido grandes oportunidades que Deus está me levando para captar Campo Grande no instituto para ter sempre visuais. Olha a obra. Me punhado num grupo de jovens e a maioria pega total de visão baixa. E o que acontece? Todas as manhãs, oh aleluia, eu deixo um capítulo da Bíblia, um versículo. Pode ser que hoje eles não acabem, mas o que acontece? O trabalhar de Deus é um tempo. A hora certa. Porque no momento certo, Ele pega, te busca e te leva a lugares aonde você não imagina. Oh, aleluia! Seja um profeta na vida das pessoas. Profetiza, meu amado, nesta noite, o seu irmão do seu lado. Fala, ei, você é vaso. Você é vaso escolhido. Só dá lugar, porque Deus quer te encher. Não somente como encher, transbordar. Como fez com a uva. Ela tinha pouco, mas o pouco, oh aleluia, faz muito. É O nada Deus. faz gerar tudo. Quero pedir para a igreja, feche seu olho. Oh aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que é que você está vendo com o seu olho fechado? Oh aleluia. Nada. Mas eu vou dizer, do nada é que Deus levanta profeta. É Do nada, como ele fez com o profeta Ezequiel, ele chegou no vale dos ossos. E Deus falou o quê? Ezequiel, profetiza! Profetiza! Chega a pessoa e profetiza! Não grita! Profetiza! Porque você é escolhido! Você é ungido por Deus! Não é por obra tua causa! É porque Deus tem plano na vida de todos irmãos aqui dessa igreja, todos jovens. Eu vejo trabalhar de Deus, porque o anjo, É Deus. o anjo de Braga está passando na casa dessa noite. O anjo está tirando o espírito de depressão. Quem está frio, Deus está esquentando.
Lá tem um homem chamado Saulo. Ananias na hora fala, meu Deus, mas como o homem perseguidor de cristão? Ele com certeza vai fazer algo mal ali. Mas Deus falou para ele: este é meu vaso escolhido. Este é meu vaso escolhido. Então eu quero dizer, tu é o vaso escolhido do Senhor. E chegando para Ananias, ali no versículo 17 e 18, Ananias chega. Saulo, irmão Paulo. Saulo. E ali Ananias começa a orar. E de repente, oh, aleluia, Ananias chega e começa a orar. Cai como duas escamas dos olhos de Saulo. E ali o que acontece? Saulo é cheio do Espírito Santo. Só que assim, a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Esse mesmo foi considerado o apóstolo Paulo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Quero pedir à igreja ficar de pé em nome de Jesus. Pedir para o irmão Zé estar lendo o versículo de João 39, 40, para que está encerrando. Peço até perdão pelo tempo que se foi passado. Aleluia! Mas ele está concluído e Deus deu meu coração. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! João, pode mais rápido, do versículo 39 ao 40, encerrando o versículo. Oh, aleluia! Prestem atenção nesta palavra. É para alguém esta noite. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Oh, tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Se não me falha a memória, glória a Deus. Não, Jesus. Diz assim: prosseguiu Jesus e viu este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estava perto dele perguntaram: acaso também somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego, não teria pecado algum, mas porque agora diz, nós vemos, subiste o vosso pecado. Oh, amado de Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Capítulo 4, versículo 18. Para encerrar a mensagem: não atentei-vos às coisas que se veem, mas sim as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Se nesta noite chegou alguém aqui que não é cristão, está em nosso meio, quer aceitar Jesus como seu único, somente suficiente Salvador, vem aqui na frente mudar o quadro da minha história. Porque eu sinto que tem pessoas aqui que precisam. E hoje, nesta noite, é a oportunidade que Deus está te dando. Porque às vezes no passado muita gente te julgou. Eu sei que é difícil você vir aqui na frente, às vezes por vergonha, mas vem aqui na frente porque o mesmo que eu tive, e esse ser cristão mesmo que eu passei, tenho certeza que você está passando. Só que eu quero te dizer,
As lutas são difíceis.